Fala trader, bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre a planilha versão 2.0, a versão atualizada da versão 1.0, é claro. Teve algumas alterações aí conforme foi solicitado, certo? Então, vamos aprender aí como atualizar essa planilha. Primeiramente, nós vamos vir aqui na parte de dados gerais. Nessa parte de dados gerais, nós podemos perceber que existe alguns detalhes importantes que a gente tem que ficar de olho. O primeiro deles é nessa parte da plataforma Profit Pro, certo? Onde que está em destaque aqui, vocês podem observar link RTD. Nessa parte aqui que eu tenho que ficar de olho. Que é importante a plataforma Profit Pro estar vinculado ao link RTD para que esses dados aqui que estão aqui possam funcionar. Então, lá na plataforma do Profit, vou vir aqui no Profit, exportar em tempo real RTD/DDE. Vou clicar e aí nós podemos observar alguns detalhes. Primeiro detalhe que é importante a gente observar que ativo e logo aqui embaixo, o que eu posso estar observando? Ele já tem a pequena informação logo de cara. E onde que está selecionado? RTD. Talvez a sua pode estar selecionado aqui, certo? E você vai estar marcando essa opção. Caso, porventura, você esteja utilizando a outra planilha, você tem que estar vinculando ela aqui, ó, na parte de DDE, ok? Vamos lá, outro detalhe importante, vamos voltar. É importante você observar, certo? Nessa parte, onde que nós temos aqui, ó, lista de ativos. Todas essas listas que estão aqui inclusas na parte de ativo, você tem que vir aqui no Profit, Profit Pro, exportar em tempo real, certo? Ativos. Nessa parte de ativos, você vai vir aqui, tá vendo aqui, Dollfoot. Você vem aqui na parte de ativos e digita Dollfoot. Tá vendo? Vai aparecer a opção para você, certo? Só que com a cor mais clara, por quê? Vai ficar que nem está essa opção, onde que vai estar mostrando para você que essa opção não foi adicionada. Caso, porventura, você tenha já adicionado, ele vai estar apresentando essas informações e já não tem como você estar adicionando duas vezes, ok? E aí nós podemos observar, tem outra parte aqui na planilha, certo? Onde que é importante a gente ficar de olho, que é essa parte aqui, ó, datas, hora, última abertura, até lá no final. O que que você vai observar? Você vai vir aqui em atributos. Nessa parte de atributos, você vai procurar todas essas informações e selecionar, tá vendo? A caixinha e vai dar essa setinha aí falando que está selecionado. Vocês podem perceber que vai ter algumas coisas que nem aqui a VWAP. VWAP não vai estar aqui em atributo, porque VWAP é um indicador. Quando você não achar em atributos, vocês vêm na parte de indicadores. E aí você vai estar buscando. Digita aqui o nome, da maneira que está escrito lá, que você vai estar achando mais rapidamente. Selecionou todos os itens que você não achou em atributos, procurou em indicadores, selecione. Depois, se você vai vir aqui em configurações, vai selecionar o RTD, mais uma vez, caso você tenha esquecido de marcar aqui embaixo, né? E as outras informações você vai deixar dessa maneira aí. Feito isso, você vai clicar em OK, tá? Pronto. Agora vamos voltar. E aqui nós temos a parte importante. Você pode perceber que aqui nós temos o índice dólar, perdão. Aqui eu vou estar colocando 0. Por quê? Nesse exato momento, são 18 horas e 27 minutos do dia 20 de março. Ou seja, eu estou configurando a minha planilha para o dia 21. Vou pegar alguns dados, porque eu quero incentivar você a assistir os vídeos, saber aonde pegar necessariamente, para que serve, o que é, para você estar buscando essas informações. E para isso,
é necessário você entrar nessa playlist, tá aqui, basta você estar clicando, tá vendo? Ele vai abrir aqui essa parte para você aqui com os canais, onde está toda a playlist referente aos cálculos da planilha, ok? Beleza. Ponto de volume vai estar explicando, cálculo do delta, que está justamente nessa parte. É bom você pegar esse delta, ela tem explicando como que faz isso, certo? E aí você vai estar utilizando esse delta, tirando a média, conforme eu expliquei já no vídeo, ok? Para poder estar utilizando o delta mensal. Depois, já já vai ter um vídeo fresquinho explicando essa parte aqui, onde que eu vou estar falando sobre o dólar justo, que é um cálculo feito por John Hu. Beleza? Aqui nós temos o SP500 para o índice, tá? E aqui também o ponto de volume de índice. E aqui nós temos o ponto de volume do dólar, tá? Preencheu essas informações, tudo certinho. O que eu quero sugerir? Que nesse horário, no dia anterior, quando fechar o pregão, por exemplo, hoje, às 18h29, nesse exato momento, o pregão já está fechado. O que você vai fazer? Você pode preencher todas essas informações, porém, essa parte dos dados aqui, ó, o índice dólar, SP500, certo? Até mesmo o dólar comercial, eu sugiro para você pegar essas informações às 8 horas da manhã e 55 minutos, tá? Ou 8h50, ou seja, no máximo 10 minutos antes do pregão abrir, às 9 horas, tá? As outras coisas você pode estar preenchendo na hora que o pregão finalizar. Beleza? Vamos aqui na parte de histórico. Nessa parte de histórico, nós vamos aqui no gráfico, certo? Gráfico limpo. Você vai clicar com o botão direito, vai aqui em opções. Eu vou excluir todos os estudos do layout limpo. Pronto. Ele vai perguntar se eu tenho certeza, eu vou falar que sim. Então, todos os estudos que estão nesse layout, que eu identifiquei como limpo, está excluído. Eu vou colocar aqui agora no tempo gráfico de um dia e vou diminuir o máximo. Vocês podem observar que não existe nenhum indicador, não existe nenhuma marcação de linha de resistência ou qualquer outra marcação. O que eu quero dizer é o seguinte, que nessa parte é necessário que o gráfico esteja literalmente limpo, sem indicadores nenhum, sem marcações nenhuma, tá? Justamente para levar em consideração o gráfico limpo. Quero apenas o gráfico de candle, gráfico no tempo diário. Colocou no tempo diário, clica com o botão direito, vem nessa opção aqui, ó, copiar para Excel. Clica com o botão esquerdo para poder selecionar, copiar as informações. Vamos repetir. Botão direito, vai na parte que está escrito copiar para Excel, com o botão esquerdo. Feito isso, você copiou as informações. Você pode observar nessa parte aqui, onde que está nessa cor verde escrito data, é onde que você vai clicar para colar as informações que você copiou do Excel. Para fazer isso, você vai dar um clique, você vai perceber que selecionou essa parte que está na cor verde. Com essa cruzinha em cima da data, você vai clicar com o botão direito e você vai ver opções de colagem e essa pastinha aqui com a letra A, onde que eu vou clicar com o meu botão esquerdo. E aí ele vai puxar todas as informações que ele copiou e vai estar colando. Eu vou fazer o mesmo para a parte do índice. Gráfico limpo, diário, botão direito, copiar para Excel, com o botão esquerdo eu irei selecionar essa função, copiei, vou no Excel, parte verde,
da parte dados históricos do índice, tá vendo? Feito isso, vou com a cruzinha, clico em cima lá para poder estar selecionando essa opção, mostrando que está selecionada. Vou clicar com o botão direito, vou em opções de colagem, com o botão esquerdo eu irei selecionar e ele vai puxar todas as informações que eu queria. Pronto. Feito isso, copiei todas essas informações, ok? Aqui nessa parte de fluxo, certo, pessoal? Vocês podem estar notando que nós temos aí pessoas físicas, estrangeiros, delhas, principais players, preço médio e etc. Essas informações, onde que está em verde claro, é onde que você consegue fazer alterações. É importante lembrar que nessa parte aqui, ó, índice, nós temos o cheio, o mini, tanto o dólar cheio quanto o dólar mini. Quando o ativo vencer, é importante você vir aqui, clicar e trocar a letra do ativo, automaticamente ele vai trocar todos os outros que estão aqui abaixo, tá? É necessário você fazer essa alteração toda vez que ocorrer o vencimento do contrato, para que você consiga puxar essas informações do fluxo estrangeiro, ok? Beleza. Um pouco mais abaixo aqui nós temos essas opções dos dailies. Os dailies, né, pessoal, é importante você ficar atento. Sempre vai ter a mudança dos dois últimos para a entrada de dois novos dailies. Esse ranking, ele é atualizado, tá? Temos aqui agora nessa parte aqui, onde que nós podemos perceber, pá, vamos lá, principais players, certo? Essa parte aqui, pessoal, o que que nós podemos estar notando? Eu posso estar selecionando qual player que eu quero estar utilizando. Exemplo, vamos perceber que, vamos puxar aqui o BGC Liquidez. Se eu clicar aqui, o BGC Liquidez 122, eu coloco aqui o número 122, que é o código da corretora, dou Enter. Ele automaticamente já puxou aqui a informação através do código da corretora. Aqui eu vou apenas identificar de onde que eu estou puxando essa informação. Ou seja, você vai escrever o nome da corretora. Feito isso, escreveu, ele já está puxando o nome da corretora. Você que gosta de operar fluxo, por exemplo, você está percebendo como nós temos o exemplo da Levi. Às vezes tem uma corretora nova, alguma coisa assim, que você está percebendo, nossa, está boletando pesado, está com movimento, o pessoal está tendo aquela percepção que às vezes ele está indo com um caminho bacana, né, vamos dizer assim, e aí você pode estar vendo, identificando o código dela, certo? Colocando aqui e fazendo rastreio. Fazendo isso, nessa parte de macro, que é a nossa tela principal, vocês podem perceber que nós temos aqui Levi, UBS, a Tolet, BCC Liquidez e o Bradesco. Logo aqui do lado, nós podemos perceber que nós temos aqui em relação à cor, ou seja, vermelho, vocês podem observar com essa seta negativa na frente, né? Onde que nós podemos perceber o quê? Seta negativa, a cor vermelha, ou seja, levando em consideração do mercado onde nós temos apenas duas direções, ou é para cima ou para baixo, ou é compra ou é venda, então nós dizemos que eles estão vendidos, tá? E na coloração verde, quer dizer que eles estão comprados. E aí outra informação é que aqui, essa parte, nós temos o preço médio deles. Esse preço médio, ele é calculado através das realizações, se eles entraram comprados e depois começaram a realizar vendido, para onde que o preço médio deles estão indo? Então, ele vai balancear para ter a base desse preço médio deles aí, contabilizando tudo, com base no seu saldo, esse preço médio, ok? Depois nós temos aqui, né, pessoal, outras informações também para a mesma coisa que o índice, né?
E nós temos aqui um destaque importante, onde está mostrando para vocês que deu venda confirmada no índice. Essa venda confirmada no índice, ele pode dizer e como que você pode se comportar dessa maneira. Existe duas situações, uma mais arriscada e uma mais confortável. Exemplo, se você está vendo um movimento do mercado em queda, já que nós estamos falando que está em venda, esse processo ele pode passar para nós algumas informações. Às vezes, quando iniciou o movimento de queda, ele pode dar um sinal que aquele fluxo começou a aumentar e ficar forte, dando aí uma venda confirmada. Às vezes ele pode dar no início do movimento, como também pode dar no meio do movimento, que aquele volume aumentou muito forte quando aquele preço começou a cair, certo? Qual seria o comportamento confortável? É você identificar aonde possa ser a sua retração e você entrar vendido junto com esse fluxo que está bastante vendedor. A outra maneira, um pouco mais arrojada, é você literalmente jogar ali uma venda. Identificou, joga uma venda para poder pegar junto com o movimento, tá? Ambas as partes, você tem que avaliar qual que é o risco que você está se expondo nesse exato momento. Ou seja, antes de qualquer entrada, independente se é uma venda confirmada ou você vai realizar uma venda em qualquer região, seja ela calculada ou não, você deve se fazer a seguinte pergunta: aonde que vai ficar meu stop? Quantos pontos que está da minha entrada ao meu stop? Se esse stop, vamos colocar aí, que vai ficar de 10 pontos. Se esse stop de 10 pontos te incomoda, eu recomendo você não efetuar essa entrada. Agora, se esse stop é um stop confortável para você, você pode fazer. Desde que você esteja consciente que você deve aceitar o risco da operação, ok? Então, é sempre importante, antes mesmo de avaliar a sua entrada, é necessário você avaliar o risco da sua operação para ver se você é capaz de aceitar essa perda, tá? E talvez uma outra sugestão seria o seguinte: se porventura você trabalha aí com 2 contratos ou mais, certo? Você vai avaliar e seu stop ele é de 10 pontos. E você está considerando um stop caro. Talvez você reduzir a mão de contratos, ou seja, reduzir a sua mão, deixar ela um pouco mais leve, possa ser que você se sente um pouco mais seguro aceitar a perda dessa operação ao invés de entrar pesado. Então, sempre bom avaliar aí os critérios e a maneira que você vai estar entrando para deixar uma certa leveza. Tá? Por que começando isso? Porque quando você entra numa determinada operação e você começa a ficar incomodado com aquela oscilação que o preço ele pode estar fazendo, há sinal que você está com a mão errada, há sinal que você não aceita o risco. E se isso te incomoda, você está fazendo errado. Ok? Essa é a dica. Vamos falar agora sobre as regiões. Pessoal, nós temos aqui as regiões de desvio padrão, certo? Essas regiões de desvio padrão são regiões onde que você pode trabalhar. Além delas, é claro, nós temos aqui as regiões de volume e essa região de volume também aqui do índice. Essas regiões, você pode trabalhar com elas através de suporte e resistência. Exemplo, se você tem aqui um ponto, essas regiões, uma dessas regiões sendo mencionada, e aí nós temos o nosso preço, onde ele está deslocando de baixo para cima, chega nessa região, ela está fazendo função de resistência. Caso porventura aconteça seu rompimento, você observou ali que naquele exato momento estava tendo uma agressão muito forte, um volume aumentando, mostrando possibilidade de rompimento dessa região. Houve o rompimento dessa região e ele veio a retrair, certo? Fazer uma pequena correção. E nessa região você identificou que aquela agressão vendedora ela está exausta,
está fraco, você identifica ali uma possibilidade de entrada para poder estar trabalhando. Ou seja, o movimento anterior que estava fazendo a função de resistência, após ocorrer o seu rompimento, ele veio fazer essa função de suporte, onde você poderá estar utilizando para efetuar uma compra, certo? Vamos para a próxima etapa, onde que nós vamos falar sobre o cálculo de abertura, onde que nós temos definição de máxima e mínima. Assim também nós temos aqui para índice, ok? E temos também aqui nossa função de diário, e nós temos a nossa função aqui para PETAX, certo? Essas regiões, pessoal, ela já está mencionando para você, ou seja, você tem ali um ponto onde que você considera que é uma máxima. Então, se o preço ele está subindo, chegou na máxima, ele pode bater, você observou ali uma exaustão por parte dos compradores, poderá estar caindo, certo? Ou você observou que o fluxo ele está forte, vai mostrar rompimento dessa máxima. Rompeu. Ele não vai fazer essa função, certo? Na hora que esse preço ele vier a retrair, vir nessa função de máximo para poder estar subindo, ele não faz esse tipo de comportamento. Então, ele vai servir a máxima apenas comportamento de resistência e a mínima apenas comportamento de suporte, ok? Outro tipo de comportamento que é importante a gente observar são os nossos pontos de câmbio. Esses pontos de câmbio, ele faz a função de suporte e resistência, conforme eu expliquei. Porém, tem um detalhe importante, que é importante vocês assistirem o vídeo, que eu explico sobre isso, tá? Em relação a essa taxa máxima e em relação à taxa mínima. Eu vou falar apenas um comportamento dele aqui. Lá no outro vídeo, eu menciono sobre os outros comportamentos, uma pequena informação a mais. Onde que nós temos aqui a nossa taxa máxima, certo? Calculamos, achamos a sua abertura e, de fato, a real abertura do dólar foi acima dessa região da taxa máxima. Quando esse preço ele vem a fazer uma pequena retração, ele começa a cair, nesse movimento que ele começa a retrair, ele cai e o teu fluxo vendedor ele está exausto, podendo dar início à sua movimentação de alta. Quando esse preço ele pode trabalhar acima da taxa máxima e com outra informação, existe uma possibilidade muito grande daquele dia, certo? Lembre-se, sem viés, é muito importante que você deve observar sempre a dinâmica do mercado do dia, o que ele está mostrando no dia. Mas existe um comportamento que ele tende a ter uma certa tendência de alta neste dia, ok? As outras informações, onde que nós temos aqui, são essas. Onde que nós temos aqui, ele vai estar mencionando para você a previsão, que você realizou o cálculo, aonde que foi ali o preço justo daquele dia, que vai estar comportando, a real, a abertura real do doleta, a máxima, a mínima e a amplitude que está comportando naquele exato momento. E aqui nós temos para índice também. Nessa parte de baixo aqui é para índice. Depois nós temos aqui as correlações para juros, tanto ele para dólar, tanto ele para índice, porque todo mundo sabe que as correlações de juro, quando o dólar sobe, os juros também está subindo e o índice está caindo. E aí nós temos as outras correlações também para você ficar de olho. Onde que nós temos o índice dólar, o SP500, nós temos aqui esse que é o SDBRL, o peso mexicano, nós temos o iene, o euro e a libra esterlina. Isso é importante vocês terem uma pouca de noção sobre as correlações. Isso vocês encontram facilmente, ok? Então, a nossa configuração da nossa planilha é essa. Está bem tranquila aí. Em breve nós vamos ter mais uma atualização
onde que nós vamos estar fazendo uma atualização, tá em fase de teste aí, tá? Justamente trabalhando nessa parte de uma venda confirmada para poder trabalhar junto com as correlações aí de uma maneira bem automatizada. Mas é isso. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Lembrando que existe a planilha gratuita, tá? Então entra no canal do Telegram, pede a planilha gratuita. Essa planilha, ela tá aí de uma maneira paga, ok? Importante deixar essa informação clara aí. E temos aí vídeos ensinando sobre os cálculos. Você pode construir a sua própria planilha, certo? Nós temos a planilha gratuita totalmente disponível e nós temos a nossa planilha também paga. Ok? Forte abraço e até mais.